Boa tarde a todos e a todas, eu me chamo Diego Normandi, sou doutorando em Design pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. Eu vou apresentar a vocês o artigo Este ou Aquele, Marcas de Certificação no Processo de Decisão de Compras dos Brasileiros. Esse artigo foi elaborado por mim, pela minha orientadora, a professora Sibeli Tarali, e pelo pesquisador do campo da estatística e pesquisa de mercado, Franklin Torres. Bem, o artigo inicia contextualizando a pesquisa que o envolve, que é a minha pesquisa de doutoramento, que é sobre a inclusão de pessoas com deficiência à experiência do cinema, relacionando a questões inerentes ao design de serviço. A pesquisa de doutoramento surgiu da verificação de um processo no Brasil, em que o mercado de exibição de cinema passou a qualificar salas de projeção como VIPs. Para tanto, eles falam de cadeiras mais confortáveis, com maior grau de reclinação, serviço de garçons e por aí vai. Me parece que VIP é uma autoproclamação, ou seja, não existe neste mercado qualquer conjunto de parâmetros para legitimar uma sala de cinema como VIP. Daí a ideia de propor parâmetros que oriente a qualificação de cinemas, tomando primeiramente e com mais objetividade a capacidade de incluir pessoas com deficiência neste mercado. Tendo em vista que os cinemas parecem se interessar em divulgar suas qualidades, imaginamos que o atendimento ao processo de certificação de serviços, espaços e artefatos nesse contexto poderia abraçar tanto o desejo de se destacar no mercado para os cinemas, quanto a necessidade de incluir pessoas com deficiência. Assim, fica a questão, será que uma marca de certificação poderia ser uma boa ferramenta? Então, neste momento, a gente se debruça sobre a questão das marcas de certificação, por meio desse trabalho que é descritivo e exploratório. A gente se baseia em alguns pressupostos. Primeiramente, é que uma marca de certificação pode atestar a qualidade e eficiência de bens e serviços. Também que marcas de certificação podem legitimar benefícios factuais de produtos e serviços que vão além do valor que as marcas, no sentido de branding, alcançam no imaginário do consumidor. Além disso, a gente busca contextualizar o processo de certificação no contexto do design para a inovação social. Então, o objetivo desse artigo, no momento, é o quê? É responder a algumas questões. Primeiro, se consumidores brasileiros têm conhecimento sobre marcas de certificação. Segundo, se os que têm as valorizam. Terceiro, se as reconhecem como importantes instrumentos para a sua própria proteção e satisfação. E, por fim, se consumidores que reconhecem as marcas de certificação as utilizam como instrumento de decisão de compra e consumo. Logo na introdução, a gente faz a conceituação de marca de certificação, traz alguns exemplos e esclarece o uso do termo marca de certificação no artigo. Sobre a metodologia de pesquisa, a gente se baseou inicialmente nas questões que desejamos responder, como eu falei anteriormente. E, para tanto, construímos 12 afirmações, para serem avaliadas conforme uma escala Likert, que são aquelas que permitem ao respondente revelar seu grau de concordância com alguma afirmação em 5 níveis, desde o discordar totalmente até o concordar totalmente. Assim, a gente definiu o público a ser interpelado, tomando por base pessoas economicamente ativas. Eu vou falar mais disso adiante. E disponibilizamos por meio da plataforma Google Forms um survey que foi enviado aos respondentes. O público selecionado foi de pessoas entre 20 e 65 anos, consumidores de atividades culturais e residentes em grandes cidades em todas as regiões brasileiras. Esse público, por sua vez, faz parte de um banco de dados do Franklin. Eu vou apresentar as 12 afirmações logo adiante, quando estiver expondo os gráficos de pizza com os percentuais de respostas. Pois bem, o Franklin enviou o survey a cerca de 400 pessoas na expectativa de ter um retorno de 10%. A gente conseguiu um pouco mais, conseguimos 51 respostas, distribuídas entre as 5 regiões do Brasil, conforme a figura. Então, são 9 pessoas na região norte, que é a região maior em termos de área e menor em população, 13 no nordeste, que é a segunda mais populosa, 5 no centro-oeste, todas no Distrito Federal, 17 no sudeste, que é a região mais populosa, e 7 na região sul. Eu vou passar rapidamente os gráficos gerados a partir das respostas e vou ler apenas as afirmações, mas eu gostaria que vocês notassem a presença dos tons em azul nos gráficos de pizza, que se referem à concordância com as alternativas. Ao fim dessa sequência de gráficos, eu apresento as conclusões que nos deparamos. Primeiro, produtos e serviços certificados são mais confiáveis. Segundo, todo produto certificado é mais caro do que um não certificado.
Terceiro, um produto certificado para baixo consumo de energia é mais atrativo. Quarto, um hotel certificado com 3 estrelas é melhor que um certificado com 1 estrela. 5. Eu aceito investir um pouco mais em produtos e serviços certificados. 6. Ao consumir produtos e serviços, normalmente verifico se são certificados. 7. Eu prefiro consumir produtos e serviços com engajamento social, certificado, por exemplo, preservação do meio ambiente, inclusão de pessoas com deficiência, não exploração do trabalho infantil, respeito aos direitos humanos e diversidade, combate à intolerância racial, entre outros. 8. Eu confio nos instrumentos de certificação de produtos e serviços. 9. Certificação de produtos e serviços são utilizados para os valorizar comercialmente. 10. Certificação de produtos e serviços são instrumentos que beneficiam os consumidores. 11. Me sinto bem atendido pelo Sistema de Defesa do Consumidor brasileiro. E 12. O sistema comercial do Brasil é amigável ao consumidor. As conclusões que a gente pode chegar são várias. Vou me deter a algumas aqui. Primeiro, que sim, os respondentes concordam que produtos e serviços certificados são mais confiáveis. Além disso, mesmo com a tendência de concordar que produtos e serviços certificados possam ser mais caros, os respondentes também concordam em pagar um pouco mais por essa garantia de qualidade, o que indica que certificar produtos e serviços por parte de provedores deve lhes render boa quantidade de consumidores, possivelmente até fidelizar ou fazê-los tomar a certificação como um diferencial positivo no mercado. Mas se percebe que, mesmo valorizando as certificações, boa parte dos respondentes não verifica se os bens e serviços que consomem são certificados, o que pode indicar que certificações já existentes podem não estar sendo bem divulgadas. A garantia da qualidade de bens e serviços é percebida no momento em que se verifica que os respondentes acreditam que as certificações de produtos e serviços refletem em benefício aos consumidores. E também a proporção de respondentes que tende a concordar com a afirmação de que certificação de produtos e serviços é utilizada para valorizar produtos e serviços é praticamente o mesmo número da concordância de que essas mesmas marcas de certificação trazem benefícios ao consumidor. Chama a atenção as afirmativas 11 e 12, que são as únicas em que as alternativas de discordância atingem patamares relevantes. Como os itens tratam da confiança do brasileiro em relação às entidades públicas, supomos que reflita a desconfiança das pessoas frente ao poder público. Mas, quando comparamos esses últimos itens aos demais, percebemos que tal desconfiança não impacta na percepção positiva que os respondentes revelaram ao longo das outras afirmações. Por fim, a maior parte dos respondentes julgam se interessar por consumir produtos e serviços certificados a questões de engajamento social, tal como a inclusão de pessoas com deficiência, que orienta a minha pesquisa de doutoramento. O levantamento aponta em direção aos pressupostos de pesquisa, ou seja, as marcas de certificação podem representar sim a garantia de compra e consumo de bens e serviços de qualidade na concepção dos consumidores e, portanto, valeriam esforços de fabricantes e de prestadores de serviços a se adequar a parâmetros de certificação e, claro, os divulgando adequadamente. Obrigado a todos e a todas pela atenção, fico à disposição para qualquer esclarecimento. Agradeço também à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que financia essa pesquisa de doutoramento. Boa tarde. Acho que só um pequeno comentário, que esta parece-me que uma parte importante deste estudo tem a ver não só com toda a ideia do certificado, mas também com a divulgação dele. Né? Um gráfico que mostrou, se bem percebi, que o desconhecimento da certificação contribui muito para este assunto. Eu tenho uns gráficos aqui, se você quiser eu posso compartilhar as telas que tem os gráficos. Você quer olhar algum específico? Sim, houve um que me chamou a atenção só por esse fato. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Daí eu levo até o gráfico. Os gráficos são esses aqui. A certificação de produtos são mais confiáveis, são mais caros. É o 6.
6. Quando eu consumo, eu geralmente verifico se eles são certificados. Ou seja, a percentagem de pessoas que fazem disso o hábito é relativamente pequena, quer dizer, comparado com outras noções que apareceram antes. Suponho que representa aqui que além da questão de toda a importância que pode ter o certificado, a importância também de divulgação do facto de estarem certificados e da importância que têm, não é? Parece relevante. Uhum. Foi uma verificação que a gente viu realmente quando a gente compara, por exemplo, esse item 6 com o item 1. Aqui o item 1 mostra que as pessoas concordam totalmente ou parcialmente, ou são neutras, não aparece ninguém aqui que discorde, e elas concordam que eles são mais confiáveis, topam pagar um pouco mais até por produtos mais caros, né? Como aparece aqui no item 5, mas elas não verificam. E aí são duas concepções. Ou as pessoas estão respondendo errado, né? De repente podem estar mentindo, não sei. Ou então a conclusão que a gente chega assim, que faz mais sentido para a gente, é que essa divulgação não é tão bem feita. De repente as embalagens de produtos, ou então em alguns serviços você não percebe que aquilo que você tá propondo tem algum tipo de certificação que seja benéfica ao usuário. Recentemente, eu participei, semana passada, na verdade, depois já que estava nessa pandemia, de um debate sobre o futuro do cinema, dos exibidores de cinema aqui no Brasil. E uma das coisas que foi levantado foi a questão de que, a partir de agora, vai ser necessário uma massificação dos esforços de limpeza das salas de cinemas entre as exibições. E um cara que estava participando, que trabalha, a empresa dele justamente nesse campo da limpeza e manutenção de salas de exibição, falou que o Brasil, segundo ele, já é uma referência na limpeza de salas de cinema, nesse processo entre as sessões. E eu fiquei curioso, porque ele falou que, a partir de agora, a ideia que vai ter que acontecer é que isso seja divulgado massivamente. E realmente eu nunca vi em uma sala de cinema uma preocupação em mostrar que a sala é limpa, por exemplo, ou que ela passou por um sistema qualquer de desinfecção, de algum tipo de coisa. E eu acho que a partir de agora isso vai ser muito importante. E eu acho que alguns serviços eles podem sim receber algum tipo de certificação. No caso da minha pesquisa, a gente está tentando orientar essa certificação para para a inclusão de pessoas com deficiência, né, numa sala que a gente está chamando de sala de cinema inclusiva. Isso é muito interessante, Tiago. Muito obrigado mais uma vez pela sua intervenção